Bem, vamos lá. A aula de hoje é o quinto capítulo da nossa apostila. Nós já estamos iniciando hoje a terceira unidade da nossa ementa, nosso curso, nosso curso não, né? O curso tem bem mais disciplinas, mas da nossa disciplina. Ah, nós temos ainda 3 capítulos para fazer a abordagem e dispomos ainda de 8 semanas, né? Dispomos ainda de mais ou menos 8 aulas para a gente conseguir vencer todo esse conteúdo, né? Então, fiquem tranquilos, não precisa de pressa, é possível até mesmo que, inclusive eu até tinha mencionado para vocês que eu iria disponibilizar os vídeos das aulas gravadas, né? Apesar de que eles estão aqui no Teams para vocês também, mas vou tentar fazer isso de alguma outra forma, talvez gravar um vídeo de revisão, não sei, vou pensar em alguma coisa para a gente massificar esse conteúdo, né, que a gente viu durante todo o semestre lá na frente, e pensar em como é que a gente vai fazer essa atividade, né? Talvez eu passe um questionário, né, para vocês numa semana, na outra a gente corrige, né? Não sei, eu vou pensar aqui em como é que eu vou fazer isso, tá? Então, não se preocupe com relação a tempo, a gente tem muito tempo ainda, tem 8 aulas ainda disponíveis para três, é, para 3 capítulos da apostila, então a gente ainda tem tempo de folga e muita folga para abordar tudo aquilo que a gente precisa, tá bom? Então vamos lá, indicadores, né, de desempenho. Então, a partir dessa unidade, esse quinto e esse sexto capítulo, a gente vai reunir e apresentar algumas medidas preventivas no que diz respeito à área financeira das organizações, né? Como se fosse possível, né, a gente apresentar a um exemplo de forma elucidativa, né, de como não fazer ou de como fazer melhor, né? A gente vai conseguir dimensionar aqui algumas situações reais de empreendimentos de sucesso e outros de aparente fracasso, né? E ver também os padrões, né, que existem no mercado financeiro brasileiro para efeito de comparação, né, no intuito de que esses indicadores possam balizar, né, dar métrica, né, a respeito das ações gerenciais de forma mais direta e eficiente. Então a gente vai estudar assim, se encaminhando a um tripé que é extremamente importante nas finanças, né? O risco, o retorno e a proteção. Então, aqui, risco e retorno. Então a gente vai falar muito sobre riscos hoje, né? Eu coloquei ela para as 19 horas justamente porque eu não acredito que essa aula vai demorar tanto. Uh, já falar só de alguns tipos de risco, né? E um pouquinho sobre retorno também. Então, por isso que assim, tem esses tópicos aqui são mais conceituais e a gente vai trabalhando do jeito que pode. Só um momento, por gentileza.
Pronto. Vamos lá. Então, aqui, risco e retorno, primeira parte, né? Então, todos os empreendimentos, eles, claro, óbvio, estão sujeitos a algum tipo de risco. E o risco ele pode ser de qualquer tipo, né? Então, é um bom conselho que essas projeções, todas as projeções que uma empresa faz, que um administrador faz, tenham consigo a sua relação de risco, né? O que é esse risco? É exatamente o perigo a que as nossas atitudes, né, enquanto administradores, estão sujeitas, e especialmente aquelas que são tomadas no campo financeiro, mais específico, né? Ou no campo gerencial, no campo mais abrangente, né? Então, alguns estudiosos aí no assunto, eles definiram dois tipos de risco, né? Então, a gente tem aqui esses dois primeiros que a gente vai abordar, né? Primeiro, o risco sistemático ou comum, né? Ou inerente a qualquer negócio, cujo melhor exemplo que a gente pode mencionar aqui é o das condições econômicas do país, né? Que, querendo ou não, afetam sim as decisões empresariais, né? A exemplo, qualquer coisa que a gente compre hoje, tem o preço que a gente paga por essa coisa tem uma influência das condições econômicas do país. A pandemia está aí para mostrar para a gente isso de forma muito escancarada, né? Vocês devem se recordar que logo quando a pandemia começou, né, que vieram aí as primeiras orientações mais definidas sobre como se prevenir do coronavírus, que veio aquela questão das luvas, da touca, da máscara e do álcool, principalmente, vocês podem perceber que houve um aumento significativo desses produtos no mercado. E isso não é só aqui no Amapá, não é só em Santana, no Brasil, é no mundo todo. Então, no mundo todo, houve um crescimento, um aumento dos preços das coisas. As coisas tiveram um valor muito elevado, né? Então, uma garrafa de álcool 70, né, que hoje você encontra entre 6 a 8 reais, já chegou o tempo de você encontrar 10, 12, às vezes até mais, né? Garrafas com custos extremamente altos, o álcool com custo muito alto. E isso é uma prova de que, se as condições econômicas do país não estão favoráveis, isso vai refletir as decisões empresariais, né? Então veja, se o país não está indo legal com sua economia, isso vai fazer com que a empresa, para se manter, para se sustentar, eleve o preço daquilo que ela vende, né? Então não tem exemplo melhor do que esse. E além desse risco sistemático, né, nós temos o risco específico, né? Ou o risco próprio, né? E o melhor exemplo que a gente pode mencionar sobre isso é o do setor de serviços, né? Quando ele se vê afetado aí por reclamações trabalhistas que dizem respeito aos defeitos ou algumas situações muito próprias que eles têm na relação com os seus empregados. Então, quando a gente fala de principalmente de terceirização, né? Quando a gente olha para o setor de serviços, e reclamações trabalhistas ao mesmo tempo, a gente está falando aí de terceirização, né? É muito comum, não sei se alguns de vocês aqui, algum de vocês ou já foi terceirizado de alguma empresa, e é muito comum, né, você perceber que, dependendo do tipo de atividade da empresa, as reclamações de âmbito trabalhista, elas são corriqueiras, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar no órgão público em que tinha uma empresa que era contratada de serviço de vigilância, né? Vigilância armada. Então tinha ali um vigilante, era uma escala, né? Dois vigilantes que revezavam e eles tinham uma dificuldade muito grande. A gente tinha, na verdade, uma dificuldade muito grande de conseguir até mesmo pagar a empresa. Por quê? Porque a empresa era irregular o tempo todo.
né? Não que a gente tivesse feito uma contratação irregular, mas que a empresa ao longo do tempo se mostrou irregular, né? Não fazia, não pagava os impostos referente a imposto de renda, desculpa, a FGTS, né? Não pagava imposto referente a INSS, ou seja, a empresa não contribuía adequadamente com os seus impostos. Então, isso afetava de sobremaneira o salário daqueles vigilantes, né? E aí a empresa, por estar ali numa desordem financeira completa, ela não conseguia sequer pagar os seus funcionários, né? Que é algo que independe do órgão pagar a prestação de serviço daquela empresa ou não, né? Então, sempre quando vocês ouvirem falar de risco específico ou de risco próprio, vocês lembrem, né, do setor de serviços, né, a terceirização. Então, enfim, né? O risco ele pode ser gerenciado e, para bem da verdade, ele deve ser gerenciado, né? Ele pode ser, em alguns casos, previsto, ele pode ser quantificado e, por isso, ele pode ser minimizado. Então, na gestão de risco, a gente tem que separar nos riscos de característica operacional e os riscos de característica financeira. Então, os riscos operacionais eles são aqueles que são típicos de cada operação. Então, por exemplo, se uma empresa só consegue sobreviver nas suas vendas se ela vender a prazo, ela correrá o risco, de ter problemas ou não, dependendo das suas próprias políticas de crédito. E aí a gente começa a delinear aqui os riscos inerentes a essa conta, né, duplicatas a receber, ou clientes, né, nessas empresas que fazem essas vendas a prazo. Então, os riscos eles variam de acordo com as características de cada cliente ou de cada tomador de crédito. E tem alguns que são mais conhecidos e mais pertinentes, né? Primeiro, os riscos do negócio, né? Então, os riscos do negócio, o risco do negócio, ele está ligado à incerteza que uma empresa tem de obter um determinado resultado no seu negócio, né? Uma vez que o ponto de equilíbrio operacional ele deve ser uma meta constante a ser alcançada e a margem de contribuição ela deve ser suficiente para cobrir os custos e as despesas operacionais fixas, né? E aí há uma variedade, assim, quase infinita, por assim dizer, né, de empresas e de situações competitivas que deverão ser enfrentadas. E nas quais se evidenciam os controles dos custos fixos, né? Uma harmonização de um faturamento ideal e a obtenção de um lucro que acabe por satisfazer, né, as necessidades dos investidores e também da própria empresa. Então, o administrador que deseja quantificar, né, os seus riscos, ele tem que analisar de forma sistemática a força e a fraqueza da sua empresa. E com isso, tentando antecipar problemas que possam, porventura, existir no futuro. E se tratando de crédito, ele vai ter que fazer isso também junto aos seus clientes. E aí, dentre os diversos tipos de risco do negócio, a gente tem alguns aqui. Primeiro, risco inicial, que é o risco que envolve o início das atividades, né? Por meio de um dimensionamento ideal do capital social que é necessário ao negócio e os próprios limites relativos ao talento dos gestores da empresa ou dos administradores, né? Do risco inicial, nós temos também o risco de caixa, que se traduz na falta de dinheiro ou o dimensionamento, a quantificação inadequada, né, ao pagamento dos compromissos que foram assumidos, né, sejam compromissos internos ou compromissos externos. A gente tem o risco de autoridade, né, que ocorre quando os limites pessoais de delegação de autoridade não são aceitos ou quando eles não existem, isso fazendo com que existam confusões administrativas, né, e uma desobediência generalizada às ordens que são dadas. Outro risco é o risco de liderança, né?
que ocorre quando justamente a empresa não tem comando ou quando esse comando não é percebido pelos participantes do processo organizacional, né? Também temos o risco da sucessão, por fim, né? Que ocorre quando o fundador da empresa não sabe para quem ele passa o bastão, né, em termos familiares. E, ao mesmo tempo, né, quando esses fazem parte da administração. Então, ou seja, dentro dos riscos de negócio, nós temos o risco inicial, que é aquele que está envolvido no início das atividades, né, e que também envolve os limites relacionados ao talento do administrador, o risco de caixa, que se traduz na falta de dinheiro, o risco de autoridade, né? Que é quando a autoridade não é aceita ou quando ela não existe e gera confusão e desobediência. O risco de liderança, que ocorre quando a empresa não tem comando, quando esse comando não é percebido. E o risco da sucessão, que é quando o fundador da empresa não sabe para quem ele passa, né, o bastão, ele não sabe para quem ele dá o comando da empresa, né? E isso acontece especialmente quando tem pessoas da família ali. É mais delicado ainda quando há pessoas da família, né? A gente sabe que família e negócios é uma coisa muito complicada de você gerir, né? Não são todas as famílias que têm a capacidade de gerir bem os seus negócios sem que a pessoalidade, né? Sem que a relação afetiva que existe entre os familiares interfira nos negócios. Isso é algo muito difícil. E quando a própria família não consegue lidar com essa separação, a empresa acaba ruindo. Porque um quer uma coisa, o outro quer outra, e o outro quer outra totalmente diferente. E no fim das contas, a empresa acaba indo para lugar nenhum. Né? Então, esse risco de negócios, no fim das contas, ele vai se referir estritamente a essas condições em que a empresa se encontra, e nesse aspecto cabem em análises do ambiente interno e do ambiente externo da empresa. Outro risco, além do risco do negócio, é o risco financeiro, né? E esse risco financeiro ele é ressaltado pela utilização em excesso dos empréstimos, quer seja em curto prazo, né, para manutenção das atividades operacionais, e quer seja também em longo prazo, né, para investimento nos ativos permanentes, por exemplo. Então, essas atitudes elas são primordiais para a manutenção das atividades financeiras dentro de parâmetros que sejam suportáveis pela empresa. Então, a cobertura dos custos financeiros ela é uma tarefa administrativa que ela tem que ter um planejamento. Então, se não tiver planejamento, eu vou ter o risco de atraso nos compromissos e até mesmo a impossibilidade de alcançar a lucratividade, de alcançar o lucro que eu preciso e que eu quero ter. Né? Então, é preciso que eu, enquanto administrador, enquanto um operador financeiro, tenha a capacidade de planejar as finanças da empresa de forma geral, para que eu não dependa tanto do empréstimo ou de recursos externos, né, que não sejam advindos da minha própria venda, da minha atividade fim, para sustentar a minha empresa, certo? Quer seja o que ela faça. Depois do risco financeiro, a gente tem o risco político. E esse risco político, ele se traduz na influência considerável que a condução política do Estado traz para as empresas e para os negócios. Então, a dinâmica nas regras econômicas e tributárias que são promovidas aí pelo governo federal, pelos governos estaduais, pelas prefeituras, é de uma certa ordem que acaba engessando, acaba ali inibindo a atuação empreendedora. Isso acaba causando uma certa instabilidade e, por vezes, uma influência negativa nos negócios, nas transações de médio e de longo prazo.
E também, sem deixar de mencionar, né, todas as consequências de ordem social e de ordem econômica que tudo isso acarreta, né? Então, esse risco político ele é um condicionante externo à empresa. Ou seja, o risco político ele não, ele não, ele não parte de dentro para fora, mas ele parte de fora para dentro, né? Então, ele, mesmo sendo assim, ele precisa ser considerado. Então, daí a importância de você conhecer o ambiente, né, da política econômica governamental. Outro desses riscos são os riscos contingentes. Coloquei aqui, né? Financeiro, político, contingente. Então, nós devemos reconhecer que os negócios eles convivem com algumas incertezas e algumas inseguranças, né? Quando a gente fala de risco, a gente tem que, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que ele sempre vai existir. Qualquer que seja a decisão que você tome na sua empresa, na sua organização, o risco ele vai existir. Então, para algumas decisões, esse risco ele vai ser maior e para algumas decisões, esse risco ele vai ser menor. Então, o administrador ele vai conviver com essa incerteza, com essa insegurança constantemente, né? E eu diria que a própria experiência dele, né? A sua astúcia, a sua capacidade de fato gerenciar é o que vai fazer a diferença para que ele não seja tão vítima dessas inseguranças, né? Então, às vezes, incêndios, alagamentos, enchentes são fatores que são externos e que são muitas vezes incontroláveis, né? E existem algumas situações, né, porém, que podem ser previstas e que podem ser mantidas com passivos contingenciais, né? E aí, entre elas, a gente pode mencionar as ações trabalhistas, a imposição de multas, as autuações, né? Então, tem riscos que a gente pode, né, controlar, de certa forma, e tem outros riscos que a gente não pode controlar. Então, por exemplo, se eu sei que um funcionário meu pede desligamento da empresa porque eu não estou pagando o seu salário ou porque eu não estou fazendo o recolhimento adequado do FGTS dele, eu estou correndo um sério risco de sofrer uma ação trabalhista por conta disso. Esse é um risco que eu sei que existe e que eu posso, né, remediar. Agora, eu não tenho como prever quando é que alguém que entra no prédio da minha empresa fumando, joga a bituca de cigarro dentro do cesto de lixo, a bituca de cigarro ainda está queimando, começa a pegar fogo na sacola e pega fogo no prédio inteiro, né? Isso é um pouco mais difícil, esse risco é um pouco mais difícil de controlar, porque ninguém vai imaginar que uma bituca de cigarro pode causar tudo aquilo, dependendo do conteúdo daquilo que está dentro do cesto de lixo, né? Então, como eu falei, riscos que podemos controlar, né, com certa facilidade e riscos que não podemos controlar com certa facilidade. Além disso, os riscos de prazo, né, risco do prazo. Então, numa economia, o ideal é que todas as transações sejam feitas à vista, ou seja, sem essa necessidade de financiamento, de pagamentos a prazo. Só que a gente sabe que não é isso que ocorre sempre. Então, o crédito que é dado para os clientes, né, a cada dia, ele é mais e mais importante. E também a necessidade de buscar uma aliança, um compromisso idêntico junto aos meus fornecedores. Então, esse ciclo ele precisa ser favorável, né? Ou seja, eu tenho que ter um ciclo de caixa adequado, porque senão eu acabo estabelecendo um desequilíbrio financeiro entre o ativo circulante e o passivo circulante. Por quê? Porque eu vou estar pagando os meus fornecedores numa velocidade X e eu vou estar recebendo dos meus clientes numa velocidade Y, ou seja, diferente,
e muitas das vezes menor. Então, isso desequilibra as minhas contas, meu ativo e meu passivo circulantes, e isso vai me gerar um problema financeiro muito grande. E o risco da insolvência, por fim, né? Ele é um risco permanente em algumas situações de crédito que são determinadas aí pelo mercado de atuação da empresa. Então, a formação de uma provisão para devedores duvidosos, né, é algo que é muito importante para a saúde financeira do negócio. Então, a administração financeira ela tem que reconhecer isso, ela tem que reconhecer esse risco em toda a sua dimensão, né? Na dimensão do todo desse risco. E estabelecer algumas normas, algumas políticas que venham a equilibrar, né? E mais do que isso, né? Diminuir o impacto desse risco na rentabilidade do negócio, né? Na lucratividade do negócio. Então, como riscos, né, com característica financeira, a gente pode mencionar aqueles que podem causar prejuízos diretamente nos resultados ou na condução de uma política financeira saudável. Então, o que a gente pode mencionar aqui? Uh, uma mudança, por exemplo, que é inesperada no custo das mercadorias ou dos insumos que são movidos por problemas econômicos nacionais, né? Olha aí o exemplo da pandemia, né? Para deixar isso muito claro para a gente, que tudo ficou mais caro, né? Até o combustível está mais caro. O combustível hoje já está próximo da casa dos R$ 5, né? Teve tempo que a gente pagava pelo litro do combustível R$ 2, R$ 3. Hoje a gente paga quase 5. Quem aqui tem carro ou tem moto sabe muito bem, né, como está sendo difícil custear, né, o seu veículo para que você possa circular. Porque nem todo mundo que tem o veículo porque quer passear, né? Tem o veículo porque precisa. Então, esse é um custo alto, né? E o combustível, ele é só um exemplo. E a gente pode até pensar que não, pensa assim, mas eu não tenho carro, eu não tenho moto, então o preço do combustível não afeta a minha vida. Muito pelo contrário, né? Porque você acha que o tomate, que o quilo do arroz, que o sabão em pó, que a carne, eles chegam pela mágica, pela fotossíntese, dentro do supermercado, dentro do comércio, né? Não chega por acaso, não é assim, e Deus disse, faça-se o sabão em pó dentro do supermercado. Não, né? Então, essas mercadorias são transportadas, né? Geralmente, isso é feito pelas estradas, né? Com exceção do nosso estado, que é uma ilha, né? Ou chega de balsa, ou chega voando, por meio do avião, né? Não temos conexão terrestre com o restante do Brasil. Então, para cá piorou a situação. Aí é que precisa de muito mais combustível do que normal, porque balsa e avião consomem muito mais combustível do que um caminhão, né? Pessoas já estão voltando a andar de bicicleta exatamente por causa do aumento do combustível, né? Eu estou começando a cogitar fazer isso porque realmente está ficando muito caro manter meu carro com combustível nesse valor. Eu confesso que eu já estou colocando etanol no meu carro. Eu parei de usar gasolina, estou usando etanol justamente porque o etanol está mais barato do que o combustível, do que a gasolina, melhor dizendo, né? Então, já que meu carro é flex, eu aproveito e coloco etanol, que é mais barato, até dá uma limpadinha dentro do carro. Então, assim, a gente se arma com aquilo que pode, né? E sempre vai buscando ali, pesquisando preço, onde é que a gasolina é mais barata, é mais em conta, mas sem deixar de perder a qualidade, né? Ou melhor, sem deixar de ter qualidade, melhor dizendo. Então, isso é para vocês verem como o combustível influencia a nossa vida, né? Então, se o produto chega se você vai perceber que, como vai no comércio comprar alguma coisa, o produto ficou mais caro, o preço do combustível sim tem influência nisso, né? Por quê? Porque o comerciante pagou um valor a mais, porque o fornecedor teve um custo maior para entregar, justamente porque para fabricante também teve um custo maior para entregar, porque o combustível custou mais. Então, você pode até não ter o carro,
ou não dirigir, não andar, né? Um carro, uma moto, mas o preço do combustível ele influencia a vida de todo mundo. Eu não preciso ir muito longe da memória para lembrar disso, né? Eu não sei se vocês se recordam que, não tão recentemente, mas tem alguns meses, acho que alguns anos, né? Que teve aquela manifestação, aquela greve, né, dos caminhoneiros no Brasil, e a gasolina teve posto de gasolina que foi autuado pelo Procon porque estava vendendo a gasolina a R$ 10 o litro. Eu não sei se vocês se recordam aí desse episódio, né? Acho que os mais novos até que não, mas a galera da meia idade já vai lembrar disso, né? Que os caminhoneiros pararam no Brasil todo e fecharam assim, estacionaram nas estradas e o combustível não chegava e o preço do combustível subindo, de 3 foi para 4, para 5, para 6, para 7. Teve posto vendendo combustível a R$ 10 e aí teve que ser autuado, né, pelo Procon e tudo mais, Ministério Público, e aí a coisa aconteceu. Foi um caos no Brasil todo. Então, sempre que vocês ouvirem rumores de que caminhoneiros pretendem fazer greve, se preocupem, né? Exatamente, teve falta de mercadoria nos mercados por conta disso. Então, sempre que vocês ouvirem a notícia, um rumor assim de que caminhoneiro quer grevar, quer entrar em greve, se preocupem, porque o preço de tudo vai subir, né? Lei da oferta e da procura também, né, acaba influenciando muito nisso, né? Então, quanto maior a procura, mais caro é o produto. Olha o exemplo do álcool, né? Álcool 70, ninguém nem mencionava, ninguém nem se preocupava em saber quanto custava. Começou a pandemia, o álcool 70 é o álcool que consegue matar o vírus, né? Pronto, começou todo mundo fazer estoques e estoques e estoques de álcool na sua casa. Tinha gente que ia no mercado, que ia na farmácia, comprava de 5, 10, 20 garrafas de álcool e com aquele álcool naquele preço baixo. Quando começou a faltar o álcool, opa, o preço do álcool passou dos R$ 10. 10, 12, já vi até de 15. Ou seja, isso é para vocês verem que, inevitavelmente, né, os problemas econômicos de uma nação, não falo nem do Brasil, mas de uma nação, eles influenciam diretamente a vida das pessoas. Né? O cara pode morar no mato, no meio do mato, achar que não precisa de nada porque não tem carro, porque, não, enfim, né? E isso e aquilo. Mas influencia a vida de todo mundo. O custo de vida aumenta, né? Então, se para uma pessoa que já tem, sei lá, tem uma renda razoável, enfim, como eu posso dizer isso? Tem um trabalho que paga um salário razoável e consegue se manter ali controlando o dinheiro aqui e ali, né? Sua renda, aquilo que ganha por mês. Imagine para alguém que ganha um salário mínimo, que às vezes precisa pagar aluguel, água, energia, né? Tem que manter uma família, né? Sustentar filhos. Imagina como uma pessoa dessa não se sente quando o preço das coisas sobe, né? Então, várias crises econômicas aí mostraram para a gente que um país que vive uma crise, ele assim afeta sobremaneira diretamente a vida de todo mundo, né? Então, outra coisa também, né? A redução dos preços de venda por problemas econômicos ou específicos do setor. Eu não sei se vocês se recordam dessa última semana agora, que foi decretado lockdown, né? E aí ficou aqueles rumores que os supermercados iam fechar. E aí, assim, aí esse ponto entra, né? Que foi com a licença da expressão, foi a medida mais absurda e mais idiota que eu já vi em toda a minha vida. Isso porque também sou da área jurídica. Você decretar não precisa ser um gênio, né? Não precisa ter nem ensino médio para você pensar que reduzir o horário de um supermercado vai mais fazer as pessoas se aglomerarem do que de fato se dispersarem, né? Então, aglomeração e aquelas coisas todas, e os supermercados das cidades lotados aqui, porque iam fechar no final de semana e todo mundo desesperado para comprar suas coisas. E eu fui fazer umas compras que não eram nem para mim, na verdade, né? Eu estava fazendo umas compras para uma casa de uns amigos, né, missionários, e aí eu fui comprar tomate, e geralmente o tomate ele tem um preço um pouco mais alto, né? Dependendo
da época, o tomate ele fica um pouco mais caro. E eu percebi o preço do tomate a R$ 3 o quilo. Acho que era 3 ou 4 reais, eu não me recordo. Eu já vi tomate custando R$ 8 o quilo. E quando eu vi o tomate naquele preço, eu digo, meu Deus, eu sou acostumado a fazer compra para minha casa, né? E, meu Deus, o preço do tomate, o que foi que aconteceu com isso aqui? Né? É, é bem delicado. Então, vejam que, assim, no risco, entendo eu, né? Posso estar enganado, mas entendo eu que no risco de ter, assim, o seu funcionamento suspenso por 2 dias, os mercados diminuíram o preço de tudo. Por quê? Porque queriam vender, né? Então, pode ser que eu esteja errado, pode ser que eu esteja falando bobagem, mas é o que acontece muitas vezes. A pessoa sabendo que vai ter suas atividades interrompidas, ela vai lá e vende tudo logo. Baixa o preço, que é para vender tudo logo. E especialmente quando fala de coisas que apodrecem, que estragam rápido, como verdura, né? Verdura não é diferente de um pacote de sabão em pó, do que um enlatado da vida, uma sardinha, uma conserva, uma feijoada, almôndega, né? Que aqueles enlatados ali, os embutidos, como a gente chama, né? Tem uma validade muito maior do que, por exemplo, um tomate, que você coloca ali, ele fica ali exposto, né, um dia, no segundo dia ele já começa ali a estragar, ficar molezinho, se você apertar você já fura, né? Então, tem coisas que não dá para esperar, que você tem que ter uma rotatividade muito alta, você tem que vender logo, né? Tem que manter, tem que acondicionar em condições adequadas, e se não vender logo, estraga. E geralmente essas coisas são as que caem logo o preço, que é para vender logo, ou as que geralmente estão próximas do vencimento, né? O Adamo, que trabalha nesse mercado, ele deve saber falar melhor sobre isso, né? E ele comentando aqui que quase não conseguiu trabalhar porque tinha muita gente. Eu evitei no mercado nessas horas, né? Quando eu passei na frente do mercado, quando eu estava indo para o meu trabalho, que eu passei na frente do mercado com o meu carro e vi que estava cheio de gente fazendo fila do lado de fora, eu falei, não, eu vou trabalhar, mais tarde eu volto, né? Então, para vocês verem que no fim das contas, fechar supermercado não surtiu efeito nenhum. Pelo contrário, eu arrisco até dizer, né, que semana que vem, daqui às próximas semanas, os casos vão super aumentar e aí vão achar que a culpa é de A ou de B, né? Mas foi desse próprio lockdown que não tem nem pé nem cabeça, né? Mas enfim, isso é outra questão. E também a gente pode mencionar aqui, né, a mudança inesperada e representativa na taxa de câmbio e a mudança inesperada e significativa na taxa de juros, né? Juros também é uma coisa que, quando muda assim do dia para a noite, o problema que o negócio dá, né? Então, assim, esses juros básicos, né, taxa Selic, eles têm uma influência direta na economia de um país. Então, quando sobe a taxa de juros, sobe o preço de tudo, o custo de vida se eleva, né, fica mais difícil sobreviver. Então, até brincando assim, né, para a gente lembrar um pouco, voltar um pouco no passado, né? Eu lembro que eu, por exemplo, que eu criança, né, eu nasci, eu vou dizer que nem que nasci, né? Mas assim, eu moro no mesmo lugar desde que nasci, né? Então, são 26 anos morando no mesmo lugar, no mesmo bairro, mesma casa. E eu lembro que eu, criança, ia numa batedeira de açaí, numa vitaminosa, comprar 1 litro de açaí que custava tipo R$ 2. Às vezes tinha litro de açaí que custava R$ 1 quando eu era criança, tipo meus 5, 6 anos de idade, né? Eu comprava, eu ia para a batedeira de açaí com uma moeda e comprava 1 litro de açaí. Hoje eu tenho que ir para a batedeira de açaí com o meu cartão, porque eu nunca sei quanto custa o litro, né, para passar lá, porque eu particularmente não ando com dinheiro, então fica ali na conta, né, meu dinheiro guardado e vou lá e só passo o cartão, porque eu nunca sei quanto custa, né? Tem o perigo de você ir para a batedeira com valor X na mão, quando chegar lá, não, é mais caro, aí você não consegue comprar. Então, hoje, olha a diferença, né? Hoje, por exemplo, eu comprei o açaí a R$ 15 o litro. Eu achei caro, né? Então, pra gente perceber a diferença, né, de que a evolução, né, não pode ser da humanidade, por assim dizer, mas a evolução de uma nação, ela também traz consigo essas consequências que não são necessariamente positivas, né? A gente via, por exemplo, lá as notícias do Jornal Nacional lá para trás, né, do começo dos anos 2000, que o dólar custava tipo 80 centavos, R$ 1. Hoje o dólar custa quase 6, né? Se eu for fazer uma rápida pesquisa aqui, ó,
Só para ter certeza. Nesse momento, o dólar está custando 5,78. Né? Fechou nesse preço hoje. Né? Então, percebam a diferença do custo de vida. O quanto isso mas o preço do dólar, eu uso o real, eu não uso o dólar, isso não faz diferença. Faz diferença sim, gente. Faz muita diferença o quanto o dólar custa para a nossa moeda. Isso faz muita diferença. Lembrem-se que o Brasil, qualquer país, uma nação por si mesma, ela não é uma bolha. Porque é o Brasil, e tem sua moeda, tem sua estrutura, né, tudo mais. Vocês já estudaram sobre essa parte de geopolítica. Tem sua estrutura aqui, funciona aqui, era isso. Não, gente. Nenhum país divide isolado. Por que se fala tanto nessa questão de, porque vamos, para punir um país, a gente vai isolar esse país das relações comerciais. Isso é o pior tipo de punição que um país pode receber. Porque nenhum país é autossuficiente em tudo. Né? Então, por exemplo, o Brasil é autossuficiente em petróleo. A gente sabe disso. Né? Mas tem coisas que o Brasil não é autossuficiente. Assim como tem outros países que não são autossuficientes em petróleo. Eles precisam o quê? Importar, comprar de fora. O Brasil, por exemplo, ele é um grande exportador de petróleo, de café, de soja, né? Mas tem coisas que o Brasil precisa importar porque ele não é suficiente. Então imagine você, né? Vamos imaginar você, de repente algum de vocês aqui está desempregado, não trabalha e mora com alguém que, vou dizer, que lhe sustenta, que mantém suas despesas, né? Moro com meus pais, eu não trabalho ainda, então eles pagam aqui tudo para mim, né? Pagam as contas, pagam a alimentação, às vezes outra aqui uma roupa, um passeio, enfim, né? Imagine se do nada seus pais resolvem, não quero mais pagar nada, enfim, ou acontece alguma outra situação que você não tem mais como prover nada. Como é que você vai sobreviver? É mais ou menos isso que acontece com as relações comerciais entre países no mundo. Então, é muito importante ter essa consciência de que o preço das outras moedas em relação à nossa é muito importante, porque isso estabelece como as relações comerciais vão funcionar e quão custosas, quão onerosas elas vão ser para a gente, assim como para os outros países, né, para as outras nações que integram essa mesma relação, certo? E aí sobre retorno, né, para a gente finalizar. Então, o retorno ele é todo ganho ou toda perda de um proprietário ou um aplicador de recursos sobre os investimentos que foram realizados. Então, ele é uma expectativa pessoal, subjetiva ou objetiva de quanto vai render um valor que foi aplicado em ações, em fundos de investimento ou em algum outro ativo. Mas por que ele é uma expectativa pessoal? Porque todo investimento ele tem um risco. Ele pode dar certo, como pode também não dar certo. Ele pode se concretizar, como ele também pode não se concretizar. Ele pode depender de terceiros e pode não depender de terceiros. Né? Ele pode apresentar algumas situações inusitadas, né, e desconhecidas que vão frustrar as expectativas iniciais ou até mesmo algumas promessas contratuais. Né? Então, aqui, vamos ver isso de forma detalhada, né? Na administração financeira, o retorno sobre patrimônio líquido ele é a fórmula mais importante para se analisar uma aplicação em ações ou cotas de uma sociedade. Então, quando as aplicações são feitas no mercado de capitais, existem dois modelos específicos que podem ser aplicados para a otimização dos retornos nesses investimentos. Né? Primeiro é o CAPM, que é o modelo de preços de ativos, e o APT, que é a teoria de preços da arbitragem. E eles, por sua natureza, né, fogem, né, ao escopo daquilo que a gente estuda. Então, a gente vai analisar o retorno sobre patrimônio líquido, que é o objetivo maior, né, de tudo isso aqui. Já que, como gestor financeiro, esse profissional ele é, por vezes, compelido, né, instigado a opinar sobre uma tal medição pelos acionistas ou pelos cotistas, né, que são interessados diretos nessa lucratividade, na rentabilidade
do patrimônio da organização. E como tal, né, o percentual de retorno sobre o patrimônio líquido ele pode até ser subjetivo, mas ele pode ser estabelecido dentro das metas da organização, justamente com o objetivo de se cumprir ao longo de um período de tempo que é pré-determinado. Mas, no entanto, o que não se pode admitir é um trabalho de gestão financeira que não tenha esse percentual definido e aceito entre as partes, né? Então, quando a gente olha para isso, a gente está tratando exatamente de finanças empresariais, né? Então, é a atividade sobre o uso e sobre o retorno de patrimônio líquido, certo? Uh, alguma questão, alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma consideração? Também. Senhores, encerramos aqui esse capítulo 5º. Próxima aula, nós vamos falar a respeito de proteção. E provavelmente eu vou juntar esse capítulo 6º já com o capítulo 7º. O capítulo 6º é bem pequeno, não dá uma folha aqui, né? Mas eu não vou iniciar ele agora, porque a gente já está muito próximo do fim da nossa aula, certo? A gente vai ficar para a próxima segunda-feira. Então, muito obrigado, né, pela presença de vocês aqui, pela atenção, pelas contribuições aqui de quem deu aqui suas palavras aqui no chat. E a gente se vê na quinta-feira na aula da outra disciplina e a gente já vai tratar também sobre a questão das deposições da outra disciplina, tá bom? Então, obrigado pelo tempo de vocês, se cuidem e boa noite.